Falar da chuva, a chuva que atingiu toda a nossa região, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e infelizmente causou alguns estragos, porque choveu forte, teve temporal, vento forte. Por exemplo, lá em Sacramento, a equipe do Corpo de Bombeiros atendeu um motorista, precisou salvar esse motorista que ficou preso em um carro e evidentemente que ele estava num local inundado. A vítima recebeu atendimento médico, está bem, graças a Deus. Os militares também atenderam duas famílias que tiveram as residências alagadas. Além disso, foram registradas, como você está vendo na imagem, queda de árvore e locais com risco de eletrocução por causa da queda dos fios. Então, um trabalho minucioso que foi feito pela equipe dos bombeiros lá na cidade de Sacramento. Agora, na cidade vizinha, aqui, Uberlândia, no nosso Triângulo Mineiro, em Araguari, não foi diferente. A chuva na tarde de sábado deixou vários estragos. Na MG 414, uma árvore de grande porte caiu na rodovia, interrompeu a passagem dos veículos para o distrito de Amanhece. No bairro São Sebastião, uma outra árvore de grande porte também caiu em cima de um muro de uma residência, atingiu inclusive a garagem e um carro que estava no local. No bairro Independência, um coqueiro de 11 metros caiu sobre uma casa, sobre a porta de uma casa. No bairro Industrial, os galhos de uma árvore atingiram a rede elétrica, a fiação, inclusive entrou em curto por causa disso. O importante é que em todas as ocorrências ninguém ficou ferido, mas foi um trabalhão para a equipe dos bombeiros nesse socorro em várias partes da região de Araguari, onde infelizmente sofreram com a forte chuva. A gente teve chuva forte aqui na cidade de Uberlândia também, no sábado, mas ainda bem que nenhum dano aconteceu, mas muita gente se assustou. A chuva foi rápida, né? Foi rápida e a população ficou preocupada. Agora, a situação mais grave ocorreu lá na região do Alto Paranaíba, precisamente em Patos de Minas. Você está vendo essa imagem que registra o momento em que o teto do hospital é praticamente retirado por causa do forte vento, né? O telhado do Hospital Santa Casa acabou sendo retirado, parte dele, por causa dessa ventania que aconteceu aí no fim de semana. Teve uma praça também lá na cidade de Patos de Minas que precisou ser interditada por apresentar riscos de queda de galhos. A interdição da praça em frente ali à Catedral Santo Antônio foi uma medida de segurança adotada pela equipe do Corpo de Bombeiros. Hoje, segunda-feira, as equipes começam os trabalhos de corte e poda das árvores para prevenir os danos e assim deixar o local com total segurança para os moradores. O Corpo de Bombeiros está orientando os pedestres que evitem aqueles locais, que respeitem as sinalizações que foram colocadas. Esse temporal, só para você ter uma ideia, que atingiu o fim de semana na cidade de Patos de Minas, foram inúmeros os estragos. De acordo com levantamentos feitos pelo Corpo de Bombeiros, foram 24 ocorrências que eles atenderam, sendo 11 registros de queda de árvores em vias públicas. E no sábado, a chuva forte e o vento acabou danificando o telhado do Hospital Santa Casa da Misericórdia. Essa estrutura metálica foi levada por conta da ventania. Mas o mais impressionante também é a parte interna do hospital, porque a água começou a tomar a parte interna do Hospital Santa Casa. Muita água, olha quanta água, olha isso. Dentro do hospital, gente, imagina, a Santa Casa mandou nota para a gente informando que todos os pacientes foram realocados e não ficaram sem nenhum tipo de assistência médica e que o atendimento já foi restabelecido, mais ou menos, evidentemente, até porque nós estamos acompanhando, para você ter uma ideia, hoje nós estamos tendo visita do prefeito no hospital, visita também do secretário estadual de saúde. O secretário estadual de saúde está lá no local fazendo uma vistoria para entender, né, todo o prejuízo por causa desse temporal e principalmente buscar alternativas para restabelecer, né, o atendimento à nossa sociedade, à nossa população. A assessoria do hospital disse que o fluxo de atendimento foi restabelecido desde as 8h40 da noite de sábado, nenhum procedimento precisou ser desmarcado. O administrador da Santa Casa, Cláudio Antônio Pacheco, deu mais detalhes sobre a situação do hospital. Acompanhe com a gente. No sábado à noite, o telhado aqui, uma parte do telhado do hospital foi arrancado. E devido a isso, desceu muita água através do telhado que havia sido arrancado para dentro do hospital. Houve uma grande mobilização interna dentro do hospital. Os profissionais que inclusive estavam de folga vieram para o hospital nos auxiliar, né? E durante 2 horas nós conseguimos alocar e realocar esta área que havia descido água. Depois de 2 horas, todo o fluxo do hospital voltou à normalidade. E continuamos dentro de uma normalidade ontem e hoje continua normal.
Tá vendo aí o administrador do hospital trazendo mais detalhes para a gente. Para você que está chegando agora acompanhando o Balanço Geral, essas imagens foram registradas em Patos de Minas, lá no Alto Paranaíba. A estrutura desse hospital ficou danificada, principalmente o telhado. A água chegou a invadir corredores, invadiu alas do hospital. Tiveram que realocar esses pacientes para que eles não tivessem a área, né, invadida pela água e recebessem todo o atendimento necessário. E hoje, evidentemente, uma força-tarefa está sendo realizada lá em Patos de Minas, em diversos pontos, mas o principal no hospital, com visita de autoridades. O secretário estadual de saúde está lá neste momento, fazendo uma vistoria para analisar os danos em relação a este hospital, que não é só, não faz só o atendimento lá em Patos de Minas, mas ele é referência, ele é um hospital regional que faz atendimento em toda a região ali do Alto Paranaíba, e há essa preocupação. Que susto, hein, gente? Que susto. E foi muito rápido, tá? Vento forte, chuva rápida que aconteceu e, infelizmente, os estragos foram registrados. Vamos falar sobre o tempo? Todo mundo aí de olho no céu, para saber como é que vai ficar o tempo durante essa semana. Nós estamos aí muito próximos do Natal já, né, na expectativa das festas de Natal, e há essa preocupação por parte de todos aqui da nossa região. Deixa eu conversar com a nossa repórter, a Débora Pérez, a primeira a participar comigo nessa segunda-feira. Ela que está num ponto estratégico da cidade de Uberlândia, no coração de Uberlândia, ali na Praça Tubal Vilela, para trazer as informações na região central. E interessante, hoje de manhã estava um céu fechado, nublado, uma chuvinha, né, em várias regiões aqui da nossa cidade. E agora, na hora do almoço, o sol apareceu, o céu abriu. Mas e aí, como é que vai ficar durante essa semana o tempo? Não só aqui, mas há uma preocupação também com a nossa região. Débora, bem-vinda. Ótima tarde para você. Oi, Rafa, uma excelente tarde a você, a todos que nos acompanham no Balanço Geral Tarde. Quem diria que esse sol ia aparecer, né? O dia começou chuvoso em grande parte de Uberlândia, a gente fez o Fala Povo, inclusive em locais estratégicos para acompanhar também essa chuva, mas agora abriu, mas ainda tem previsão de chuva para hoje também, viu, Rafa? A gente está começando a semana agora, essa é uma semana que tem muita previsão de chuva, principalmente aqui na cidade de Uberlândia. A gente acabou de acompanhar, né, esses desgastes em outras cidades da nossa região. Choveu muito aqui em Uberlândia durante o final de semana e não vai ser diferente hoje também. Eu falo ao vivo com vocês, direto do coração aqui da cidade de Uberlândia, da Praça Tubal Vilela, região central da cidade. E por aqui a gente consegue observar uma movimentação intensa de pessoas, né, que estão aproveitando agora esse momento, né, para apreciar um almoço delicioso. Mas se a gente observar bem, o céu está repleto de nuvens, e essas nuvens que estão trazendo então essa previsão de chuva para hoje, principalmente no finzinho da tarde. Então tem previsão de chuva para hoje, nesse exato momento agora aqui em Uberlândia, 29 graus, a mínima guardada para hoje é de 20 graus, a máxima é de 30 graus, e tem previsão então de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Deixa eu aproveitar que a gente está comentando a situação aqui de Uberlândia para também trazer outras explicações e outras previsões em relação às outras cidades que também fazem parte da nossa região. Em Araxá, por exemplo, por lá a mínima guardada para hoje é de 18 graus, a máxima é de 25 graus, também choveu muito por lá durante o final de semana e tem previsão de chuva para hoje também. A previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Patos de Minas, cidade que sofreu muito, a cidade que mais sofreu com esses temporais que acabaram atingindo o Alto Paranaíba no final de semana, também vai sofrer hoje, segundo a previsão. Tem uma mínima guardada de 21 graus e uma máxima de 28 graus também, muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. O dia, como a gente conseguiu observar hoje, começou chuvoso, agora já no início da tarde e no finzinho da manhã também a situação já mudou completamente, tá um calor muito intenso também, mas a gente não deve deixar de se preocupar em relação a essa chuva que está aguardada então para principalmente ali o início da noite, o finzinho dessa tarde. Então muita atenção, a gente ainda vai falar muito em relação a esses estragos que foram causados principalmente na cidade de Patos de Minas, em outras cidades também, para que a gente consiga conversar em relação a isso e sinalizar também à população quais são esses pontos que precisam, né, de muita atenção, porque lá na cidade de Patos de Minas, por exemplo, tem muitas interdições que ainda estão sendo feitas para que a população consiga então contribuir não acessando esses locais, para que eles possam então finalizar esse trabalho em um tempo menor, porque tem mais previsão de chuva para hoje, tem inclusive um alerta amarelo, então a preocupação ela deve se estender não só para quem mora na cidade de Patos de Minas, mas também para todo mundo que mora aqui no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
O dia tá bonito, mas não se engane, né, Rafa? Exatamente, tá um dia bonito, principalmente agora, céu com poucas nuvens nesse momento, aqui na cidade de Uberlândia, mas você falou muito bem sobre Patos de Minas, essa preocupação, deixa eu mostrar mais uma vez as imagens, você que está chegando acompanhando o Balanço Geral, e principalmente uma preocupação em relação ao hospital regional, né, o Hospital Santa Casa da Misericórdia, onde você está vendo nessa cena, o parte do telhado acabou sendo levado, eu não vou dizer parte, porque tudo foi danificado. Evidentemente que ali tem uma estrutura de laje, mas mesmo com a laje não pôde aí conter o volume de água. E a água começou a invadir a parte interna do hospital. Essa cena é impressionante, olha a água descendo pelas escadas, olha isso. Então são cenas que preocupam, assustam. Olha isso, rapaz. Principalmente quando a gente fala de um hospital que é referência em um atendimento regional. Mas o que você falou foi importante sobre alguns pontos de interdições, né, que estão acontecendo lá na cidade de Patos de Minas. E é fundamental que você, motorista, que acompanha aqui o nosso Balanço Geral, fique atento a esses pontos, né? Porque existem muitos trabalhos que estão sendo realizados lá na região do Alto Paranaíba, né, minha amiga Débora Pérez? Então tem que tomar cuidado, mas esses locais estão devidamente sinalizados, né? Exatamente, Rafa. A gente está falando de 24 chamados que acabaram entrando ali para o Corpo de Bombeiros. 11 envolvem ali desgastes em relação à chuva e também a árvores que acabaram caindo em diversos pontos. A gente sempre está falando e enaltecendo muito a importância da gente olhar para esse hospital, mas existem vários outros pontos lá na cidade que também estão passando agora por todo esse processo de manutenção. São áreas que estão isoladas e por conta disso, então, a gente reforça principalmente a preocupação da população. Principalmente, olha só, algumas medidas foram adotadas, a interdição da praça em frente à Catedral Santo Antônio é uma delas, é um local que está isolado, a população não consegue ter acesso e a gente sabe, quem já visitou a cidade de Patos de Minas, sabe que esse é um período ali, sabe que esse é um local muito acessado, principalmente para quem vai chegar na região central da cidade, então é muito importante que a população se atente em relação a isso. Essa chuva, ela aconteceu sábado, mas hoje, logo no início da manhã, que todas as pessoas ligadas à Defesa Civil começaram então esse trabalho de resolver esses problemas que foram ali causados por conta dessa forte chuva que atingiu a cidade de Patos de Minas. Então são vários os locais, a gente está falando de mais de 20 chamados, então é muito importante que a população tenha um pouco de paciência, principalmente nessa manhã e nessa tarde, né, Rafa? Exatamente, por favor, né, e respeite todo o trabalho que está sendo feito pelas autoridades da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, as equipes que estão espalhadas nas ruas lá de Patos de Minas. Obrigado, Débora, junto com a gente, trazendo as informações, falando já da previsão do tempo aqui para a nossa cidade, também para a nossa região e a preocupação com Patos de Minas, principalmente você que teve algum dano na sua casa, aí no telhado, fique atento porque tem mais chuva chegando para a nossa região e possivelmente vai ocorrer aí nas próximas horas, mais no finalzinho da tarde, então todo cuidado é pouco para você, amiga. É difícil, né? Difícil.